Pai das luzes, aqui está o teu filho, usa-o poderosamente mais uma vez para a honra e glória do teu santo nome. Não é o que queremos, Pai, é o que nós precisamos. Creio nessa porção para hoje, em o nome de Jesus. Amém? Você pode sentar, querido? Deixa eu dar uma respirada aqui que... faltou força nas pernas. Que presença. Que presença. Não tem como entrar num lugar que a presença de Deus é tão forte e sair da mesma maneira. Não tem como chegar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, permanecer a mesma pessoa, com coração de pedra, trancado, travado, não dá. É uma presença que transforma, que liberta, que cura, que restaura. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo 2. A gente vai ler um texto muito conhecido, já foi pregado aqui sobre isso várias vezes, inclusive eu já trouxe uma ministração nesse texto. Mas o Senhor, Ele tem o poder suficiente de nos mostrar coisas diferentes no mesmo texto, que a gente já bateu os olhos, já viu, já leu, mas Deus, Ele faz tudo novo. Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 5. A minha versão é a King James. Deixa eu ler ali para acompanhar com vocês. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar, nem mais a porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus e, por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Versículo 5. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados diante de ti os pecados. A gente vai ler até aí. Eu ia fazer igual a Lama fez dias atrás, me dá aí um dó, mas agora não, a hora já se passou. Eu creio que até meia-noite a gente termina. Eu gosto assim, sabia? De crente que gosta da presença, da palavra, que não reclama. O tema de hoje: na rota dos milagres. Pense numa palavra que o Senhor me entregou, mas depois de tanto e tanto solicitar Ele, Deus traz uma palavra, aquilo que o Senhor quer para a tua igreja. A ponto de que quando chegou ontem de noite eu olhei para a pastora Liliane e disse: minha filha, faça um favor para mim. Ela diga, eu disse: pregue amanhã no meu lugar. Ela parou, entrou no quarto e não falou nada. Eu disse: Senhor, quando a gente bota a mão no arado, não tem como mais parar e olhar para trás. Quando o Senhor determina algo, esse algo vem de ti, e eu só estou esperando essa resposta. Eu me sentei, procurei alguns textos, e nada me trazia paz daquilo que Deus queria. E quando eu parei, que eu olhei para esse texto, Jesus começou a falar coisas tão simples, mas que trazia tanta verdade sobre aquilo que a gente precisa. No dia 31 de dezembro, no culto da virada, sempre temos uma palavra vinda de Deus para esta igreja.
E a palavra desse ano é... Vocês estavam aqui, não foi? Vou repetir de novo. A palavra desse ano é... milagres. E quem crê que esse ano é o ano do teu milagre? Esse ano é o ano do teu milagre, querido. Se você recebeu essa palavra, agarrou e não abre mão dela. Milagre, ele não é qualquer coisa. Milagre, ele é um poder que reverbera do trono de Deus em tua direção. Deixa eu melhorar, se você não entendeu ainda. Milagre, ele é emitido do trono da graça com um destino certo. E esse destino é você, esse destino sou eu. Todos nós temos áreas em nossa vida que nós necessitamos de milagres. Porque milagre é algo que vem do sobrenatural e atinge o natural das nossas vidas. Milagre, ele não tem poder de sair do homem, mas ele é em direção ao homem. O milagre que o homem, muitas vezes usado por Deus, realiza, não é o homem que faz, mas é o próprio Deus, usando um canal aqui na terra, em tua direção. Milagre é algo que vem dos céus, na minha e na tua direção. É algo específico, é algo pessoal, é algo que Deus preparou para você, no momento certo e na hora certa. Pode apagar as luzes. Todos nós precisamos de milagres. Todos os dias, quando oramos ao Senhor, chegamos diante dEle, apresentamos a nossa gratidão, conversamos com Ele, mas temos algo em nossas vidas que dizemos para o Senhor: Deus, eu preciso que isso seja transformado. Deus, eu preciso que isso aqui aconteça na minha vida. Deus, eu preciso desse processo, eu vencer esse processo, para que eu possa alcançar o objetivo. Todos nós temos algo que conversamos com o Senhor, que vai além das nossas forças, e tem que ser do reino de Deus, para acontecer nas nossas vidas. Seja uma cura, como hoje foi falado aqui, liberado de Deus. Querido, se você estava aqui hoje, ajoelhado aqui, entregue ao Senhor, você recebeu, você vai sair daqui curado. É algo que o Senhor entrega e confia a você, dizendo: meu filho, está aqui, aquilo que você tanto almeja. Quando a gente olha para o livro de Marcos, o livro de Marcos, ele é um livro, o pastor Leandro já ensinou isso aqui várias vezes, o livro de João Marcos. Ele é um livro que ele narra Jesus como uma pessoa que não parava. Ele ia de um lado para o outro, ele nunca parava. Ele estava aqui, daqui a pouco ele estava ali, ele estava em Cafarnaum, mas daqui a pouco ele ia para outro lugar, porque ele tinha o desejo de andar de cidade em cidade, visitar aldeias, visitar pessoas, para que levasse a transformação de Deus, que levasse o milagre de Deus na vida daquelas pessoas. Então Jesus não parava, e diante disso, de ele andar por todos os cantos, a Bíblia narra muitos milagres que ocorreram através de Jesus na vida de pessoas que estavam sedentas por uma transformação. Deixa eu dizer de novo para você: o milagre acontece na vida daquele que está sedento por uma transformação, na vida daquele que não se adapta com aquela situação e diz: eu não aceito isso e eu vou atrás daquilo que o Senhor preparou para mim. Nós temos que entender que a nossa vida, ela tem um dono, amém? E o dono dela preparou grandes coisas para que nós vivêssemos. Mas para que a gente consiga alcançar a vontade de Deus, muita coisa depende da gente. Como assim, pastor? Deus por si só não faz, não? Faz. Mas Ele quer trabalhar em unidade com você, fazendo coisas através de você, para que você entenda que você sozinho, você não é nada. Ele sozinho, Ele é tudo. Nesse livro de Marcos, narra Jesus realizando milagres. E no versículo 25 do capítulo 21 de João, João fala que os milagres de Jesus foram tantos, mas tantos, que se fossem escritos todos os livros da Bíblia, os livros do mundo, não caberia narrar todos os milagres que Jesus fez.
aqui a gente já consegue trazer aí, ou para a gente, algo importante. Milagre, transformação, para Jesus não é problema. Diz para a pessoa que está ao teu lado aí, para que ninguém durma, que está tudo escuro, mas Jesus está vendo. Se você dormir, você vai ver, meu irmão, vai perder o milagre. Diz para ele aí, ó, milagre não é problema para Jesus. Milagre pode ser problema para mim e para você, mas para Jesus não. Ele é especialista em realizar causas impossíveis, meu Deus. Ele é especialista em transformar aquilo que não tinha jeito em algo de valor. Se hoje nós estamos aqui, dizemos que servimos a Ele, o maior milagre foi realizado em nossas vidas, que é um nascer de novo. Olhando essa perspectiva, a gente vai entender que grande parte do milagre vai depender de atitude nossa. Grande parte do milagre, grande parte daquilo que Deus tem para tratar com a gente, vai depender da nossa atitude, porque da parte de Deus, está tranquilo, já resolveu. Da parte de Deus não tem problemas, mas da minha e da sua, a gente tem que estar na rota certa. Quando a gente para e olha para essa história desse homem, eu não vou aqui falar dos 4 homens que levaram ele, eu não vou aqui falar se a casa era de Jesus ou não, se a casa era de Pedro, eu não vim aqui para falar que aquele povo estava julgando Jesus, não vim aqui para falar isso. Eu vim aqui para falar e mostrar 3 características que eles fizeram, que o milagre aconteceu na vida deles. Porque milagre só acontece na rota certa. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, na minha infância, para depois ninguém dizer, muito tempo, não, dos pastores eu acho que eu sou mais novinho aqui, não? O pastor Bruno está balançando a cabeça aqui dizendo, não. Mas há pouco tempo atrás, na minha infância, eu e meu irmão gostava de brincar de bola, rodar peão, jogar bola de gude, andar de bicicleta. E uma das brincadeiras que a gente fazia com a bola é que lá em casa, a casa que a gente morava, tinha um telhado de telha canal, e esse telhado ele tinha a queda d'água. E entre uma telha e outra, criava a rota que a água da chuva vinha. O pastor Bruno está rindo ali. A rota da água que a água da chuva caía. E a gente tinha uma brincadeira que a gente pegava, chutava a bola lá em cima, a bola ia para cima do telhado, corria para um lado para o outro e a gente ficava embaixo para saber qual era a rota certa que aquela bola ia cair, para que a gente pudesse pegar aquela bola. A brincadeira é, quem achar a rota, quem encontrar a rota certa, ganhava. Mas aquilo era uma questão de sorte, era uma questão de que a gente chutava e corria para debaixo e ficava olhando para ver onde a bola vinha. Aquilo era sorte. A rota do milagre não é sorte, já foi estabelecida por Deus na minha e na tua vida, amém? Se você estiver na rota certa, o milagre é uma questão de tempo. Quando a gente olha para aqui, para esse texto, nesse caso específico, esse homem estava nessa situação aqui, por conta, talvez, de um pecado que ele cometeu ou não, porque a Bíblia fala aqui, Jesus dizendo, teus pecados são perdoados. Muita gente acredita que aquele homem tinha feito algo para estar ali naquela situação, mas Jesus não disse isso dessa forma. Jesus, eu acredito que Jesus, sabendo de todo aquele contexto que estava ao redor dele, os fariseus, aquelas pessoas que lá estavam, empurravam ele, querendo pegá-lo, em alguma maneira de poder condená-lo, Jesus pega diante deles assim, teus pecados são perdoados. Aí ele olha para aquele povo, vê aquelas pessoas olhando com aquela cara feia, e eles, interessante. É mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda. Só que Jesus, quando ele olha para aquele homem, a gente consegue enxergar o amor de Deus de uma maneira tão grande, que independente dos problemas que temos, independente das áreas que nós precisamos ser transformados em nossas vidas, Deus está sempre pronto para nos abençoar. Jesus olha para aquele homem e não chamou aquele homem pela deficiência dele. Ei, paralítico, não, ele disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Se você não entendeu, Deus ele olha para a nossa humanidade
Ele olha com um amor tão grande, Ele olha para a nossa vida com um amor tão grande, que Ele consegue enxergar além dos nossos problemas. Ele consegue enxergar além daquilo que nos traz uma consequência ruim, mas Ele consegue enxergar através do nosso maior atributo que nós temos, que é ser chamado de Filho de Deus. Jesus olha para aquele homem naquela situação e diz assim: não, eu não vou chamar paralítico, aleijado, de uma maneira pejorativa. Ele olhou para aquele homem com um olhar de compaixão e disse: ei, Filho de Deus, você está no lugar certo, você está na rota certa. Estar na rota certa é uma questão de decisão. Estar na rota certa é uma questão de entendimento de quem eu sou em Deus. Deixa eu dizer algo a você. Não existe milagre longe da presença de Deus, porque todo milagre vem dele. Muitas pessoas querem encontrar a resposta das suas orações em coisas, em pessoas, em lugares. Não vai encontrar. Não vai ter resposta de Deus em pessoas, em paredes, em carros, em isso ou aquilo outro, porque a resposta que você está procurando não vai vir de pessoas, vai vir de Deus. A rota que você precisa entender nessa noite é que o caminho que você deve procurar é Jesus, que te leva direto ao Pai. Só o fato de você sair da sua casa hoje, estar neste lugar, já garante que você está na rota certa. Quantas pessoas hoje, com saúde, com tempo, mas decidiram ficar em seu lugar, em sua casa, ou decidiu ir sair, e você veio ao lugar certo. Eu quero que você entenda que o primeiro ponto para que você esteja na rota do milagre é que você esteja no lugar certo. Como assim, pastor? Cafarnaum, ele não era um lugar muito grande e não tinha muitas pessoas naquele lugar. Cafarnaum tinha cerca de mais ou menos 166 quilômetros quadrados. E Jesus estava naquela casa em específico. Era muito provável que esse paralítico aqui, que foi levado por aqueles homens, não era o único paralítico de Cafarnaum. Mas naquele momento, ele era o único paralítico que estava sendo levado por 4 pessoas para o lugar da presença de Deus. Não é o lugar físico, mas é o lugar espiritual que você deseja estar. Não é essas paredes que você está aqui dentro desse lugar que vai trazer a resposta que você quer, mas é o Consolador que percorre por todo este lugar com liberdade, que traz a transformação dos céus até você. Se você estiver em qualquer outro lugar, mas estiver com a presença dele, você está na rota certa. Pensa comigo, um homem que passou por lugares trazendo transformação, cura, libertando pessoas. Essa notícia, quando chega diante daquele povo, aquele lugar estava muito lotado, querido. A gente olha aqui nos cultos de domingo, a igreja está pequena, e fica aquele calor, aquela pressão. Muitas vezes não tem espaço para você se movimentar. Você está ali pingando de suor. Eu sentei aqui domingo nesse corredor aqui, o ventilador não batia, o suor caía. Estar num lugar dessa maneira é decisão. Aquela notícia, quando correu diante de Cafarnaum, não foi só apenas aquelas pessoas que estavam em Cafarnaum que foram até aquela casa ver Jesus, mas todas aquelas pessoas que ouviram disseram assim: olha, tem uma pessoa que está transformando tudo, tem uma pessoa que está libertando, que está curando, vamos lá, porque a oportunidade do milagre, a gente que deseja ter, é se colocar no lugar certo.
Aquele paralítico, quando ouviu, decidiu estar no lugar certo. Seja a sua casa, seja o seu trabalho, seja o ônibus que você vai, seja o hospital que você trabalha, seja a sua empresa, faça com que esses lugares seja o lugar certo. Porque você, hoje, que é a casa, o templo e morada do Espírito Santo de Deus, onde você for, Ele vai estar junto com você. Primeiro ponto qual é? Está no lugar certo. Segundo ponto, que esse é um dos pontos que mais atrapalham pessoas de receber seus milagres, que é vencer as barreiras. A gente olha para essa situação e vê um homem que não anda. O impressionante aqui é que, nos tempos de hoje, um deficiente, seja paralítico, seja qual a deficiência dele for, ele tem uma qualidade de vida melhor do que esse que estava aqui na Bíblia. Porque aqui nessa situação em si, não existia cadeira de roda. Você não vai ver em momento nenhum a Bíblia narrando que uma pessoa que não andava, estava andando na cadeira de roda. Mas você vai ver que essa pessoa precisava de outras pessoas, ou era uma cama que ele era carregado, mas ele sempre tinha que vencer barreira todos os dias. E para receber o milagre de Deus, nós precisamos entender que as barreiras, elas precisam ser quebradas. Os pesos extras, eles precisam ser tirados da nossa vida, para que nós possamos estar no lugar certo da presença de Deus. E a maior barreira que hoje nós enfrentamos é a barreira do tempo. Porque o cristão, ele tem algo impressionante, ele quer tudo para ontem. Ele chega, pastor Lamartine, diante de Deus: Senhor, eu estou precisando disso e que já aconteça na hora. Como se Deus fosse aquele gênio da lâmpada que diz: o que é que você quer? Tem 3 pedidos, eu quero agora uma transformação. Não é assim. A primeira barreira que nós precisamos vencer para receber o nosso milagre é a barreira do tempo. Porque a Bíblia fala no livro de Eclesiastes 3:1 que tem tempo para todas as coisas. Quando a gente entende que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, a gente vai ver que estamos na rota certa. Porque o tempo de Deus, ele não é um tempo falho, ele é o tempo certo. Tem pessoas que dizem: Deus chega atrasado. Não chega atrasado, não, ele chega na hora certa. Ele está na hora certa em todos os lugares, porque o tempo dele é perfeito. O tempo de Deus é o tempo para que você precise amadurecer, até que chegue à estatura de varão perfeito. Porque por trás de todo propósito existe um caos, e por trás desse caos existe um propósito. E é justamente sobre esse propósito que Deus tem o seu tempo para realizar o seu milagre em nossas vidas. Eu paro e começo a olhar homens e mulheres de Deus. Abraão, por exemplo, Deus disse para Abraão: tu vai ter um filho. Abraão espera por 25 anos. Você já imaginou esperar 25 anos pelo teu milagre? Ali, ó, posicionado. Você já pensou esperar 10 anos pelo teu milagre? Pastor, Deus está demorando muito. Não, tá não. Deus está fazendo o tempo certo. Abraão esperou 25 anos para ser pai do seu primeiro filho. Pelo fato que ele esperou posicionado, Deus fez grandes coisas na vida dele. Outra barreira, a confiança. A gente precisa confiar que Deus é que está realizando tal ato em nossas vidas. Você já imaginou Moisés diante do Mar Vermelho, tirando o povo do Egito? Atrás vem um povo lá, o faraó, com um bocado de gente para pegar e matar eles. Aí Moisés paga e pensa: será mesmo que o Senhor vai tirar a gente daqui? Pelo contrário. Senhor, a gente estava lá, o Senhor tirou o povo até aqui, faça alguma coisa. Aí Deus: confiasse em mim, levanta o cajado. Acontece uma, abre de um lado e para o outro. Nem o maior físico dessa terra, pastor Leandro, consegue comprovar como aquele mar abriu.
Imagina, confiar é vencer barreiras. Outra barreira que a gente precisa destruir: não dá credibilidade às palavras contrárias. Você já viu que toda vez que tem algo para acontecer na nossa vida, se levanta alguém e diz: vai acontecer não. Tu acha mesmo? Pastor Bruno, o senhor acha mesmo que isso vai acontecer? Pastor Leandro, o senhor acha mesmo que a igreja vai ser construída? Vai, porque não é na nossa força, não é naquilo que nós achamos, mas é na força do poder do Senhor. Recurso, isso é nada para Deus. Dinheiro, Ele vai dar o caminho, o direcionamento certo. E essa barreira, ela precisa ser destruída. Não dê ouvido a palavras contrárias. Quem sabe que está passando na sua vida é você. Você já imaginou se o paralítico está lá naquele lugar e diz assim: ei, tu vai para onde? Tu é doido? Tu já viu a altura disso aí? Tu vai cair daí de cima. Tu vai ficar paralítico de novo. Você já imaginou isso? Quantas pessoas tentaram naquele momento desestimulá-lo, desestimulado. Eita, vocês entenderam? Desestimular ele de realizar tal ato. Porque sempre se levanta. O inimigo sempre vai tentar usar uma pessoa ou outra para te tirar da rota certa. E quando você para e ouve aquilo ali, você se entristece. Você deixa de dar ouvidos à voz de Deus e passa a ouvir coisas que não vêm de Deus. Não dê ouvidos a palavras contrárias. Se você tem a certeza no seu coração que é o Senhor que está falando, segue. E o resto, Ele se encarrega. Outra barreira que a gente precisa quebrar: o medo. Semana passada, o pastor Lamartine pregou sobre Elias. E quando Deus mostrava sobre essa barreira do medo, eu fico imaginando Elias, ouvindo de Deus, dizendo assim: Elias, te levanta, vai agora naquele lugar que tu vai falar de mim para aquele povo que está lá adorando outros deuses. Elias diz: Senhor, tem quase 150 caras lá, eu vou levar uma porrada e vou morrer. Vou não, Senhor. Elias venceu a barreira do medo, porque ele sabia a quem a vida dele estava confiada. Milagre, para acontecer, precisa vencer a barreira do medo. Foi feito o convite aqui. Você que quer um milagre, vem aqui na frente. Muitas pessoas não saem do lugar por medo. E perdem o momento da bênção por conta de medo. Vença a barreira do medo. Eu vou falar só mais uma. Barreira da religiosidade. Isso é algo que está enraizado no povo que acredita que conhece Deus, que diz assim: para que isso? Precisa disso mesmo, é? Meu irmão, Deus trabalha da maneira dele. Se Deus disser para alguém assim: quer receber o teu milagre, vem aqui e planta bananeira, quem sou eu e você para dizer o contrário? Você já viu perna crescer na tua frente? Eu já vi. Aí chega um homem de Deus com uma pessoa que tem uma perna menor que a outra, ele senta aqui. Para que sentar? Pode ser em pé não, é? Senta. Se a ordem foi sentar, senta. Estica as tuas pernas. E com uma palavra, perna, cresça em nome de Jesus. E aquilo que para os olhos humanos era impossível, para Deus se tornou possível, porque barreiras foram vencidas. Eu nunca imaginei ver na minha frente, naquele momento, a gente lê a Bíblia, mas eu nunca imaginei, eu vou ver uma perna crescer. Porque chega diante do médico, o médico diz: tem jeito não. Tu é mais fácil usar um sapato um pouquinho maior do que o outro para se igualar. Aí chega um homem, muito usado por Deus, e diz assim: ó, perna cresça, e a perna crescer. E você acha que isso foi resumido simplesmente para essa época aqui, é? Deus realiza milagres no dia de hoje também. Quando a gente entende que todas essas barreiras precisam ficar para trás, todas essas barreiras precisam ser jogadas de lado, dizer assim: sai, está me atrapalhando, está sendo um peso para mim.
Eu tentei até hoje e nunca consegui. Sai, isso aqui não vai fazer efeito não. Sai, joga fora. Essa barreira precisa ser jogada fora. Paulo, você é tão conhecedor da palavra. Por causa da palavra você estava indo matar cristãos em outra cidade. Jesus se encontra com Paulo e diz: Paulo, a tua religiosidade acaba aqui hoje. Você vai ser um milagre na vida de outras pessoas. E aqui, nesse lugar, existe Paulos que Deus tem levantado para que sejam bênção na vida de outras pessoas. A religiosidade é algo que traz morte, só traz atraso de vida. Não seja um religioso não, querido. Seja um verdadeiro cristão, um verdadeiro Cristo aqui na terra. Tenha as mesmas atitudes de Jesus. Terceiro ponto. Use a sua fé. E fé é algo que muitas vezes a gente é bom na teoria, mas na prática a gente falha com ela. Só que fé, ela é o combustível para que o milagre aconteça. Essa semana eu escutei uma frase que achei muito interessante. E eu anotei aqui, guarda isso aí com você. Sai daqui com essa palavra hoje na tua mente. Milagre não é resposta de Deus para as tuas necessidades. Milagre é resposta de Deus à tua fé. Já imaginou a fé daquele homem em acreditar que se ele fosse colocado diante de Jesus, tudo mudaria? Porque fé é o combustível para realizarmos coisas que nem nós mesmos saberíamos que conseguiria. Comece a usar a sua fé. Balança a pessoa que está ao teu lado aí. Tu tem fé? Então começa a usar ela. Começa a colocar em prática. Tiago fala lá no livro dele, no capítulo 2, versículo 17, que a fé sem obras ela é morta, não serve para nada. Dizer que tem fé, na teoria, não serve para nada. Fé é ter a certeza naquele momento que você está naquela situação, dizer, vai acontecer. Mas pastor, eu não sei, vai acontecer. Eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas Ele vai. Nós somos excelentes em teoria e precisamos ser melhor ainda na prática. Deixa eu dizer uma coisa a você. A tua fé não precisa ser gigantesca não, tá? Uma sementinha do grão de mostarda já faz muita coisa. Fé é ter a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu espero. Fé não é negar a circunstância, mas fé é dizer que aquilo que está ali, o impossível, pode se tornar possível quando Deus age. Quem tem fé não diz, não, isso não está acontecendo não. Não, aquela pessoa ali é cega. Não. Fé não nega a circunstância, mas fé traz à existência aquilo que está no reino celestial, querido. Nós precisamos usar esse combustível para que nós possamos receber o nosso milagre. 2024 começou, já faz 18, 19 dias. O teu milagre já aconteceu? Mas você já está na rota certa, porque senão vai chegar dia 31 de dezembro e você vai dizer, meu milagre não aconteceu, pastor. Você precisa estar na rota certa, porque o teu milagre é algo individual de Deus para você. Mas aqui vai ter homens e mulheres que estão disponíveis para, se preciso for, te carregar em uma maca, te chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, está aqui, cura ele, cura ela, mas que ele não saia daqui da mesma forma. Porque aquilo que hoje pode ser motivo de vergonha para você, vai se transformar em objeto de testemunho. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, olha, meu Deus, quem era fulano de tal? Ele não valia nada e Deus transformou. O milagre só pode ter vindo de Jesus. Porque o milagre, a transformação, o testemunho serve também para trazer mais combustível, mais fé para você e para outras pessoas. É ano de milagre. E milagre só acontece e só acontecerá para quem estiver na rota certa. Você está na rota certa, querido? Você está na direção certa? Hoje é tempo de a gente se alinhar com a palavra e fazer aquilo que Deus quer. Para concluir, o milagre desse homem não começou no verso 11, quando Jesus disse para ele,
levanta e anda. Não começou ali. O milagre começou a partir do momento que ele decidiu sair de onde ele estava, da inércia, do lugar que não tinha resposta, para o lugar da presença de Deus. Quando você se posiciona e decide fazer, Deus te leva a lugares que você nem imagina. Entra na rota certa. E que rota é essa? Lugar certo, vencer barreiras e usar a fé. Desde que o seu milagre sirva como combustível para outras pessoas. E eu creio, em o nome de Jesus, que esse ano vai ser o melhor ano das nossas vidas. E que pessoas vão sair dos seus lugares e assim, pastor, eu queria dar o meu testemunho, eu queria dizer o que Deus fez na minha vida, eu queria dizer ao Senhor que Deus fez algo sobrenatural, aquilo que eu tanto almejava há anos, o Senhor realizou hoje. E a gente vai estar aqui para torcer